Olá, nossa sala de visitas está aberta mais uma vez para você, telespectador da TV Câmara São Paulo. Hoje o nosso tema é liberdade religiosa. E quem nos trouxe para essa conversa, que vai ser super agradável, foi o vereador Paulo Frange. Ele que vai comandar o programa comigo hoje. Vereador, seja bem-vindo mais uma vez à nossa sala de visitas. É um prazer muito grande, ainda mais no momento onde vamos abordar um tema que é um direito fundamental e tão importante, a liberdade religiosa. As pessoas não têm noção da importância, quando ouve a palavra até imagina, mas tem muito mais por trás desse nome, né, vereador? Na verdade, talvez as pessoas não se toquem tanto quando se trata de liberdade religiosa, até porque ele percebe que nós temos um bom nível dessa relação na sociedade. O que não acontece, por exemplo, no Paquistão, no Afeganistão, no Irã, no Iraque e outros países onde o Estado se confunde com as religiões, enfim. Tudo isso, por lá, é muito doído, muito sofrido para a população. O Brasil tem esse direito garantido na Constituição. Artigo 5º da Constituição, desde 88, o Brasil está na vanguarda. Deixou muito claro o direito fundamental à expressão, à manifestação religiosa. Esse direito hoje é uma garantia. E isso é importantíssimo, porque coloca o Brasil no patamar de alguns países do mundo que respeitam esse direito fundamental. E são poucos países que nós não somamos mais do que 15 ou 20 países no mundo que têm isso com muita clareza. No caso, por exemplo, o Japão tem, os Estados Unidos, tantos outros países que têm, mas a tristeza não poder ter isso no país todo. Mas agora estamos discutindo esse assunto a nível municipal. Isso é importante, por isso, trazer uma convidada que entende muito sobre o assunto. Por favor, nos apresente ela, vereador. Pois é. A Ordem dos Advogados do Brasil, ela não ficou fora do debate da sociedade praticamente por mais de 80 anos. Ela participa de tudo e todas as ações que movimentam a sociedade brasileira. E, mais uma vez, a Ordem sai à frente. Ela tem uma comissão de Direito e Liberdade Religiosa como a presidente. A doutora Damares está aí, atuante, age sistematicamente no domínio desse tema, traz o tema para ser discutido com a sociedade e ainda marcou um grande gol conosco. Eu digo conosco porque a Câmara reconhece a importância da OAB e a doutora Damares trouxe o primeiro congresso para tratar de liberdade religiosa aqui para a Câmara há 3 anos atrás e nós fizemos o segundo ano passado aqui na Câmara, porque a Câmara é a representação da sociedade e os ruídos daqui reverberam por toda a sociedade paulistana. Trouxe para a cidade de São Paulo a oportunidade de um debate aqui. E vamos ter mais uma vez este ano. A doutora Damares é, na verdade, um símbolo dessa bandeira empunhada em defesa da liberdade religiosa. Seja bem-vinda, doutora Damares. Minha saudação, minha gratidão pela oportunidade de poder mais uma vez debatermos este assunto que é tão caro à dignidade da pessoa humana. Muito obrigada. Eu vou fazer a primeira pergunta, então, para o pessoal de casa entender direitinho o que é liberdade religiosa. Quando a gente fala em liberdade religiosa, exatamente, vai muito mais além do que simples 2 palavras, né? Sim. Bem, a liberdade religiosa, de uma forma bem didática, é exatamente o direito que todo cidadão tem de poder livremente escolher, divulgar, professar, praticar a sua religião e o direito de se organizar. Talvez sobre estes princípios que se assenta a liberdade religiosa. Então, eu não apenas tenho o direito de escolher. Eu posso, a partir disso, praticar, divulgar para outras pessoas livremente e organizar-me, por exemplo, criar uma igreja, fundar uma igreja. São direitos que estão assegurados, desde que todos os direitos são limitados, não é? E o direito à liberdade religiosa também encontra a sua limitação na dignidade do outro. Então, tudo isso pode ser exercido porque está garantido, mas exercido dentro de um limite que não ofenda, inclusive, o sentimento religioso diferente do seu. E isso está muito claro, como o vereador já mencionou, na Constituição Federal, o artigo 5º, nos incisos, as letras, né, os incisos 6º, 7º e 8º do artigo 5º. Aliás, a liberdade religiosa foi elevada na nossa Constituição Federal a patamares nunca antes conhecidos.
Então, ali está assegurado tanto o direito à livre crença, como está assegurado o direito à proteção dos locais de culto, à proteção às liturgias religiosas, está garantida a assistência religiosa nos locais de internação coletiva, não é? E está assegurado um direito que pouco se fala, e a sociedade precisa conhecer, que é o direito à prestação alternativa. O religioso, em razão da sua consciência religiosa, ele pode reivindicar a oportunidade de cumprir uma obrigação de uma forma alternativa em razão da sua crença religiosa. Isso também está assegurado constitucionalmente. Nesse tempo também, vereador, acho que a gente fala do benefício à sociedade dessa tolerância, não é, religiosa? Sem dúvida. É que nós estamos tratando de um tema que faz parte da história da humanidade, né? Os povos tiveram, muitas vezes, as suas religiões impostas pelos seus dominadores. Assim que se conquistava determinado grupo de pessoas com países, se impunha a religião. Até que, em determinado momento, observaram que isso trazia uma reação contrária, perigosa para o próprio poder de quem dominava. Todo esse processo passa por muitas mudanças ao longo da história, até que, num determinado momento, se permite as manifestações religiosas dos povos dominados. Veja os Estados Unidos, final do século XVII, ele faz uma primeira mudança na Constituição. Os Estados Unidos não faz mudança na Constituição, emenda na Constituição com a facilidade com que nós fazemos aqui. A primeira mudança na Constituição, na forma de emenda, aconteceu no final do século XVII, que era o direito à liberdade religiosa, porque vivia naquele momento um conflito. As discussões dos povos que vieram para construir a América acabaram trazendo consigo as suas religiões, os seus direitos que eles imaginariam ter numa América tida como livre, e chegaram à conclusão que não. Veja, quem assistiu Lincoln há poucos dias atrás, está aí no a quinta mudança na Constituição é o direito à liberdade do negro, que era até então escravo. Veja a força que tem a discussão da liberdade religiosa. A Damares colocou um assunto que é muito interessante, tem a ver com o nosso trabalho como profissional médico. Veja nos hospitais a dificuldade, muitas vezes, de um pastor ou alguém de uma outra religião, muitas vezes, atender aquele que é da sua igreja. A dificuldade de se identificar, explicar o que vai fazer, né? As pessoas que vêm de matrizes africanas, então, sofrem muito mais, porque as manifestações são mais exuberantes, são mais ruidosas, muitas vezes, os velórios têm características diferentes, nós precisamos de tolerar tudo isso. E, por mais que nós falamos aqui, que tem nessa garantia no direito, na Constituição, a gente percebe que, na verdade, nós sentimos, com a pele bem sensível, que isso não acontece bem assim, não. Nós sentimos que existe intolerância. Nós estamos aqui dentro do prédio da Câmara. Aqui dentro a gente percebe não a intolerância, mas a insatisfação de alguns com a presença de outros. Isso já não é legal. Nós temos que trabalhar muito para promover a liberdade religiosa cada vez mais, plagiando aqui a doutora Damares, que insiste muito em vamos promover a liberdade, falar mais da liberdade religiosa. A senhora acha que ainda tem um medo diferente? O vereador falou dessas religiões de matriz africanas, é um medo diferente? Aquele preconceito? Ainda existe isso? Então, é interessante que o Brasil é um país tão plural, talvez o país que tenha maior diversidade religiosa no mundo, e não é raro, aliás, é recorrente, nós recebermos na ordem casos de pessoas que estão tendo a sua liberdade religiosa ofendida. Porque religiosidade envolve tantas coisas, desde a indumentária que eu uso, a minha dieta alimentar, o meu dia de guarda, o meu ritual para enterrar os meus mortos, o meu ritual para assistir os meus doentes. Quer dizer, religiosidade envolve muita coisa e nós estamos falando do direito de não crer também, porque os ateus e os agnósticos são igualmente tutelados pelo Estado. Essa escolha de não crer, ela deve ser correspondente, igualmente protegida. Então, veja, como harmonizar tudo isso? E eu vejo com muita clareza, porque liberdade religiosa não é só respeitar a crença do outro. É mais que isso, é cooperar.
Então, eu além de respeitar, eu preciso, de alguma forma, cooperar para que o outro possa exercer o seu direito. Como cooperar, doutora? Veja, eu estou falando agora da questão institucional. Não é? Eu acho que é seríssimo pensar que institucionalmente tem que haver por parte do poder público, instituições públicas e privadas, uma disposição em harmonizar esta diversidade religiosa, em prestigiar o religioso nas suas particularidades. Não é? Então, veja, a cooperação, eu proponho uma harmonização, é possível. Com cooperação, você prestigiar uma crença que tem, por exemplo, um dia de guarda, que tem, por exemplo, uma dieta alimentar, que tem, por exemplo, um jejum, um retiro espiritual, o aluno que não vai para a escola porque ele vai se iniciar na religião e aquilo é uma obrigação religiosa. É possível cooperar? É possível. Nós já temos casos claros de instituições que tiveram essa disposição, que homenagearam o princípio religioso e que conseguiram organizar, conseguiram encaixar as coisas de modo a prestigiar a religião da pessoa. Aquele sentimento é tão caro, porque a fé sustenta. E é tão caro, muitas vezes, muito mais do que o alimento que a pessoa veste, a roupa que ela come, a roupa que ela veste, é a fé que lhe sustenta. Veja a importância disso em se tratando de repetidas vezes afirmarmos: o Brasil é um Estado laico, nós temos um Estado laico. Temos que permitir tudo isso. Eu falo isso porque nós temos do outro lado do mundo, no mundo oriental, nós temos lá no Oriente Médio, toda uma situação diferente, onde nós temos presidentes de uma religião, constitucionalmente, o poder do exército na mão de outra e 16 religiões dentro de um próprio país, armadas, com milícias próprias, onde a intolerância religiosa leva a conflitos permanentes. Portanto, quando alguém fala como fica a paz do Oriente Médio, não vai ter, não vai ter. Nós passamos todos esses milênios ouvindo falar e vamos passar o próximo, enquanto isso não for tratado da mesma forma como nós estamos tratando hoje. Exatamente, a intolerância isso, né? é que leva a todo esse desastre. Exatamente. Quando o senhor traz essa discussão aqui para casa, que o senhor abre esse espaço aqui na casa, o senhor mesmo falou que é um dever do parlamento trazer isso para cá. Como trazer essa discussão de forma que a população paulistana entenda claramente a importância disso para ela? Bom, esse problema nos veio até o gabinete, procurado por doutora Damares, pelo pessoal da IRLA, que nós vamos explicar daqui a pouco exatamente o que se trata, de uma associação internacional. Nós criamos o Dia Municipal da Liberdade Religiosa, e 25 de maio. O que é isso e para que serve isso? Esses assuntos têm que ser tratados bem próximo da sociedade, bem dentro do município. Por isso que nós somos municipalistas, nós temos que trazer a força descentralizada das discussões para dentro do município. A sociedade precisa de participar. E a cidade de São Paulo vai ter agora, dia 25 de maio, um evento grande, um festival, aqui no Anhangabaú, que vai ser explicado, que é uma manifestação importantíssima. E nós queremos que essa lei seja copiada por um número muito grande, quanto maior, melhor, de municípios, para que alguém lá no Pará também possa estar nesse momento tratando e refletindo sobre esse tema. Quando você discute esse tema a nível municipal, ele chega até capilarizado a sociedade que gostaria de ouvir. Nós discutimos muitas vezes isso entre teólogos, entre professores, entre especialistas, e eu pergunto, será que a sociedade sabe do que nós estamos preocupados? E aí nós vamos lá na periferia de São Paulo, nós percebemos que há uma intolerância dentro de uma mesma quadra. Você tem problemas com duas igrejas que discutem os seus limites. Nós temos problema com uma casa de prostituição que está na esquina, um bar que vende droga e, de repente, nós temos conflitos urbanos inadministráveis porque não há tolerância e porque não há entendimento exatamente disso. Portanto, trazer para o município esse debate é muito importante. Para a Câmara, mais ainda, porque aqui nós falamos sempre o seguinte: quando o tambor bate aqui dentro, índios, bem ao longe, ouvem o ruído e entendem a mensagem. Nosso primeiro bloco está chegando ao fim, mas você não saia daí. No próximo bloco a gente vai conversar sobre o segundo Festival Mundial da Liberdade Religiosa. Mas desde já, doutora Damares, agradeço a presença. Vereador, por favor, faça as vezes de me ajudar a agradecer essa presença tão importante que entende tudo sobre liberdade religiosa. Verdade.
o agradecimento é não só do meu mandato, não só do Paulo Frange, mas é da Câmara Municipal de São Paulo, a Ordem dos Advogados do Brasil. A figura da doutora Damares está aqui, com certeza, representando a Ordem e este é um bom momento. Nós não podemos deixar de ter o nosso trabalho do Legislativo distanciado do trabalho da Ordem dos Advogados do Brasil, que está sempre conosco. Isso enriquece a casa, traz o debate com qualificação. Doutora Damares, a senhora tem algum contato para deixar? E, claro, para o pessoal, se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato? Bem, a comissão ela tem um e-mail, que é liberdadereligiosa@oabsp.org.br e está à disposição da sociedade, dos advogados, todos aqueles que queiram trazer uma demanda ou tirar uma dúvida ou participar dos eventos que sistematicamente fazemos para educar em liberdade religiosa. É sempre aberto ao público? Sim, aberto ao público. Muito obrigada, doutora. Eu que agradeço. Você não saia daí, logo mais a gente volta.